Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina, essa é a disciplina de Ciências. Eu estou acompanhada aqui com a nossa intérprete de Libras, Amanda. Tudo jóia? Amanda, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. E, gente, estamos praticamente terminando o nosso conteúdo anual, né? Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre magnetismo. Nossa, o que será o magnetismo, né, pessoal? Pois é, um assunto bem interessante e a gente vai falar sobre ele hoje, tá certo? Vamos dar uma passadinha aí, por favor? Isso, então, ó, vamos ver o que vimos na aula passada. Audição e equilíbrio, som, propagação do som, poluição sonora, consequências da poluição sonora e a saúde auditiva. Joia, gente! Então, foi isso que a gente, né, aprendeu semana passada, né, na última aula. Agora vamos seguir, né, iniciando nossa aula de hoje. Eu vou perguntar para vocês, né? Vocês já manipularam algum imã? Já pegaram um imã aí na casa de vocês, ficaram brincando, né, com esse imã, um imã do amigo, né? Pelo menos um imã de geladeira, eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Pegar o imã, colocar na geladeira e puxa, né, sentindo aquela atraçãozinha, né, do imã pelo objeto de metal, né, pelo material de metal, tá certo? Então, vocês com certeza, já devem ter, em algum momento, ter tido esse contato aí com o imã, não é verdade? Pois é, gente. Vamos seguir aí, por favor, Gil. Olha só, já viu um imã repelir o outro? Essa pergunta já é mais difícil, ó. Então, vamos observar aí, bem direitinho. Olha esse vídeo. Coloca aí para mim, por favor, novamente. Só voltar um pouquinho aí, isso. Olha só, estão vendo aí como é que age, né? Dois ímãs virados com o mesmo polo, ele se repele, né? Mas quando você muda os polos do ímã, ele se atrai. E a gente vai ver isso melhor explicadinho já lá na frente na aula. Essa história de polo, que danada é isso, né, prof? Polo. Eu tô vendo ali, prof, que tem uma cor azul de um lado, uma cor vermelha do outro, né? Mas não tô entendendo essa história de polo. Mas vocês vão entender essa história de polo, tá, gente? Então, fica tranquilinho aí, é só seguir na nossa aula de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Professora Isabel, tudo bem, professora? Olá! Tudo bem, professora Carol? Já estou dando aqui uma olhadinha no chat para ver quem é que está conosco, interagindo, né? Lembrando que é só colocar, pessoal, tanto uma pergunta, coloca o nome da escola, coloca até uma mensagem aí para a gente, né? Começando já a semana de despedida, então quem quiser já pode ir colocando, né? Coloca aí uma mensagem dizendo como é que foram esses meses de aula, né? Nós estamos também aqui bem ansiosos para saber o que é que vocês estão fazendo, né, nessa etapa final, como foram os resultados aí na escola de vocês, como foram as festas. Eu acredito que muita escola, professora Carol, já fez algumas festinhas aí de encerramento, mas ainda temos aula, né, Carol? É verdade, professora. Já estamos aí, né, nas vésperas do nosso final de ano, né, do Natal, Ano Novo. Mas tem gente que ainda está dando aula para vocês. Nós estamos aqui, né? Então, olha só, acompanha aí esse finalzinho, essa última semana, tá certo, gente? Bacana aí acompanhar os nossos professores e também falem com a gente no chat, para a gente saber como é que vocês estão. Tá tudo certinho aí com vocês? Estão com alguma dúvida também? Então falem aí com a professora Isabel, interajam, que a gente tá doido para falar com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, gente, magnetismo natural. O que é o magnetismo natural? É a força de atração
ou repulsão que atua à distância, ou seja, não precisa nem encostar, né, para ter essa força aí de atração, para haver, né, essa força de atração ou repulsão. Então, esse material, né, no caso o ímã, ele tem essa capacidade, né, de atrair ou de repelir determinados materiais que apresentam em sua composição metal, tá certo? Alguns metais. Então, olha só essas duas fotos aí, ó, só para vocês assimilarem essa história da atração, né? A gente tá vendo aí um casal aí todo entrosado, né? Um rindo pro outro. Tá mostrando o que aí? A atração. E a outra foto é esse moço aí, ó, com essa cara de, meu Deus do céu, sai daqui, né? Que nojo, não parece? Pois é, então a repulsão, né, do ímã pode ser representada aí por essa cara desse nosso colega aí, né? Nossa Senhora, como se fosse o quê? Ai, meu Deus, é uma barata. Gente, a cara que eu faço quando vejo uma barata é essa aí, viu? Deus me livre. Então, ó, repulsão total. E você, tem alguma situação que você fala, professora, ó, não quero saber disso aí, não. E aí, professora, tá tudo certinho aí? Que cara que a senhora faria repulsando alguma coisa? O que que era? Você tem um exemplo para dar? Eu acho que eu não daria só uma mão, não. Eu daria as duas, ó. Essas minhas duas mãos, a de repulsão, vai em relação a qualquer tipo de preconceito. Nossa. Então, eu empurraria aí, ó, as duas mãos, qualquer tipo de preconceito. Eu não vou nem listar, porque eu sei que existe aí uma quantidade muito grande. Verdade. Então, a minha repulsão é em relação ao preconceito e a minha atração, que você nem perguntou, mas eu já estou dizendo, é em relação a pessoas, gente. Eu gosto muito de gente, eu gosto de muita gente, eu gosto de estar junto de pessoas diferentes, né? Diferentes de mim, porque é a partir dessas diferenças que a gente aprende a ser uma pessoa melhor. Então, a minha repulsão é em relação ao preconceito e a minha atração é em relação a pessoas diferentes. Joia, a professora Isabel aí, né? Maravilhosa, não é, gente? Pois é. Atração pelas pessoas e repulsão pelo preconceito. Perfeito, não podia ser melhor, né? Então, vamos lá, gente. Eu acho que vocês já entenderam bem esse conceito aí, né? De repulsão, de atração, né? Que a gente está aí fazendo essas alusões ao quê? Ao ímã, né? Que apresenta essa capacidade, né? A esses materiais que apresentam essa capacidade aí de atrair ou de repelir, tá? Então, vamos lá. Que rocha que é a mais conhecida, assim, né? Que apresenta essa característica, né? Como um ímã, a magnetita. Olha só a pedra aí, como é bonita, né? A pedra não, a rocha, viu, gente? A rocha. E olha só, a gente vê também 4 delas aí unidinhas, né? Uma sendo atraída pela outra. E aí ela já tá toda polida, né? Ela passou por um tratamento, tá, gente? Então, por isso que ela tá toda brilhosinha e lustrosinha. E do outro lado, ela bruta, né? Retirada do meio natural dessa forma. Então, essa é a magnetita, é a rocha, né, que apresenta, né, essa característica, né, de atração aí, ela é magnetizada, tá certo? Então, olha aí, gente, ímãs. Então, o que é que são os ímãs, né? Os ímãs, eles vão ser esses materiais que atraem alguns metais ou ligas metálicas. Essas ligas metálicas são artificiais, né? São feitas pelo homem. Então, na composição dessas ligas, existem alguns metais que são atraídos por ímã, né? Cobalto, ferro e etc, tá certo? Então, a gente está vendo aí 2 ímãs na imagem. E vemos também que neles existem 2 letras escritas aí, né? N e S. Esse N e esse S estão representando aí polos, né? Ou seja, as extremidades desse ímã. Então, polo norte, polo sul. Polo norte é o N, polo sul é o S. E cada polo desse
apresenta aí, né, fenômenos magnéticos de maior intensidade em cada polo. Então, é isso aí, tá? Primeiro, a gente já está entendendo aí a estrutura de um ímã, né? Então, o ímã, gente, eles apresentam polos. O polo norte de um lado, o polo sul do outro, tá certo? Sempre vai ser assim, prof. Sempre. Ah, professora, eu acho que deve ter algum momento aí que não vai haver, né, essa história de polo. Não, gente, é sempre. E vocês vão ver já já por que eu tô aqui reafirmando isso para vocês, tá? Nunca um ímã vai deixar de ter o polo norte e o polo sul, tá? A gente já vai ver isso já já. Então, seguindo aqui, ó. Então, esses ímãs, né, eles atraem, têm essa capacidade de atrair alguns materiais que apresentam metais, a gente já entendeu isso, né? Tudo certinho. Com a questão dos polos, o que é que a gente pode perceber aí? Então, joga na tela, por favor, Deivinho. A gente tá vendo, gente, os dois ímãs aí, né? E a extremidade norte de um está voltada para a extremidade sul do outro, né? Então, quando os opostos estão aí virados um para o outro, e a gente já até falou sobre isso, já comentou sobre isso em outras aulas, né? Os opostos se atraem, lembram disso? Os opostos se atraem, e isso está aí é completamente verdadeiro dizer que isso acontece com os ímãs, né? Então, o polo norte e o polo sul dos ímãs, quando eles estão virados, né, entre si, né, um para o outro, aliás, eles vão exercer o quê? A atração um pelo outro, tá certo? Agora, o que é que vai acontecer se a gente colocar polo norte com polo norte? Repulsão, tá? Então, aí a gente já não tem os opostos, né? A gente tem o quê? Os iguais, né? Então, igual com igual aí, gente, não rola, né? Então, ó, vai haver uma repulsão, né? Um vai repelir o outro, a gente não consegue aproximar esses dois ímãs de jeito nenhum. Algum de vocês já tentou fazer isso, né? Já foi brincar um ímã com o outro assim e de repente sentiu que parecia que ali no meio tinha uma coisa impedindo a gente de unir aqueles ímãs? Pois é, isso quer dizer que você deve ter colocado os polos semelhantes ali, ó, um voltado para o outro, e eles começaram a se repelir, ou seja, ocorreu a repulsão. Isso acontece só com o polo norte, prof? Não, polo sul também. Então, ó, a gente tá vendo ali no primeiro exemplo, norte com sul, que são os opostos, ocorre atração. Lembra sempre daquela frasezinha que todo mundo fala, né? Os opostos se atraem, tá certo? Repulsão vai haver quando? Nessas duas situações. Polo norte com polo norte, polo sul com polo sul. Então, vamos lá que eu quero saber da professora Isabel se tá tudo certinho até agora, se ela quer comentar alguma coisa também. E aí, prof, alguém já falou com a gente hoje? Carol, tem aqui alguns alunos assistindo, mas não estão ainda interagindo aqui conosco com relação ao chat, né? Mas em relação aí aos polos, eu acho que é bem interessante. Às vezes, fazemos amizade com pessoas que são bem diferentes da gente. E tem algumas pessoas até que dizem assim, eu não sei como é fulano, é sua melhor amiga. Aí até a questão desse aí do magnetismo, desse ímã que a professora Carol está falando. Porque muitas vezes aquela pessoa tem característica que complementa a minha. Né? Então, isso em relação à amizade, isso em relação a alguns tipos de relacionamentos, né? Que às vezes a gente sabe que as características idênticas, elas vão se repelir mesmo, né? Então, é importante a gente saber também escolher as amizades, escolher os relacionamentos, pensando também no que diz respeito a esses polos, né, Carol? Com certeza. E em relação ao ímã, eu acho que muitos de vocês já brincaram com ímã, já viram essa questão, né? Já viram até alguns instrumentos que funcionam à base de ímã. Então, vale a pena a gente dar uma olhadinha nesses conceitos que a professora está falando, para depois a gente fazer comparações com o nosso dia a dia, com a nossa amizade, né? Porque aqui eu me identifico mais com fulano,
e não me dou bem com aquele outro? O que é que aquele outro tem que não me atrai? Né? Muitas vezes ele tem aquilo que você também tem, tanto como defeito como virtude. Então, acho que é algo para a gente não só aprender aí em relação a esse conceito aí da física, né? Mas também em relação ao nosso dia a dia. É verdade, professora. Olha, a professora Isabel tá arrasando hoje, não tá, gente? Dando umas dicas pra gente aí, né? Do dia a dia, né, professora? Né? Essa questão da amizade, de relacionamentos amorosos também, né? É verdade o que ela falou, gente. Às vezes, olha, se a pessoa é muito igual a você, ou dá muito certo, isso eu tô falando em qualquer relacionamento, viu, gente? Amizade, relacionamento amoroso, né? Tô falando de qualquer tipo de relacionamento, tá? Então, ou dá muito certo ou dá muito errado, viu? Porque às vezes, ó, rolam uns embates aí, né? Se a pessoa é muito teimosa, por exemplo. Já pensou? Dois teimosos demais juntos, gente. Dá certo não. Do mesmo jeito são os ímãs, tá? Ó, eles se repelem, não conseguem ficar ali juntos, né? Não são atraídos um pelo outro. Então, o ideal é que a gente conseguisse, né, o complemento, né, professora? O complemento aí, tanto nas amizades quanto nos relacionamentos amorosos, que é isso aí que soma, né? Na verdade, quando um complementa o outro, está havendo o quê? Uma soma aí de força, né? Então, é isso aí. Vamos seguir. Olha só, então, existem, né, pares de polos, como eu já falei para vocês, Sul e Polo Norte, né? Então é impossível separar os polos dos ímãs. Aí você fala assim, professor, e se eu quiser quebrar esse ímã, né? Eu pego uma magnetita daquela, ó, tá, dou uma martelada, quebro no meio, prof. E aí, eu não vou retirar um polo, né? Vou separar um polo do outro? Não, gente, porque quando isso acontece, na mesma hora, aquele fragmentozinho, ele já vai ter os seus polos opostos aí novamente, tá? Então, assim, não adianta. É igual como tá aí no slide, né? Bota aí, Devinho, por favor. Então, a gente tem o primeiro lá em cima, né? Aí a gente quebrou aquele primeiro, ele já veio, ó, cada pedaço ali já tá com o polo norte e o polo sul novamente, ó. Você quebra de novo cada um desses dois pedaços, e aí já viram 4 pedaços, cada um com polo sul, polo norte. Então, é impossível separar os polos dos ímãs, tá certo? E aí, o magnetismo artificial. Já falamos de magnetismo natural, agora vamos ver aí o magnetismo artificial. O que é isso, né? É a magnetização de um material que naturalmente não possui essa característica, ou seja, não é magnetizado, né? Então, como é que ocorre isso, né? Como é que a gente pode dar um exemplo, prof, disso, né? Então, tem um exemplo aí bem bacaninha e bem simples, que é o quê? A gente pode magnetizar uma agulha, por exemplo, né? Uma agulha de aço, se a gente pegar um ímã e friccionar, né? Ou esfregar. Agora, gente, sempre no mesmo sentido, tá? Tem que... Volta aqui pra mim, Davinho. Então, se a gente for fazer isso, ó, tem que fazer só num sentido assim, ó, passando o ímã na agulha desse jeito. Se passar assim, toda vez que você passar indo e voltando, vai anular aquela magnetização, tá certo? Então, você tem que fazer sempre para um lado só, ou para cima, para baixo, ou para o lado, sei lá. Mas só para um sentido. E aí, você pegando esse ímã e fazendo isso, por exemplo, numa agulha de aço, você consegue conferir aquela agulha uma magnetização, tá? Mas aquilo é temporário, tá certo? A agulha não vai ser magnetizada o resto da vida, não. E aí, o que é que acontece, né? Por que, professora, que depois da gente friccionar esse objeto, né, que apresenta metal em sua composição também, né, para facilitar aí toda essa história da magnetização, por que que ele vai ficar assim, né? Qual é a mágica? É mágica, prof? Não, tem nada de mágica, gente. A gente tá falando aqui de rearranjo de partícula. Pois é. Rapaz, o negócio é sério, viu? Agora, vamos lá, vamos ver o que é que acontece, ó. Esse processinho aí, tá? Da gente
fazer essa magnetização do material, ele é chamado de imantação, só para vocês saberem, né, qual é o nome do processo, tá? Então, nessa imantação, o que é que acontece? Olha aí, ó, a gente tem um monte de pecinhas, né, antes, tá vendo aí? Acima do antes, a gente vê um monte de pecinha colorida, uma bagunça danada nessas pecinhas, não é? Pois é, essas pecinhas, elas estão representando as partículas que formam a nossa agulha de aço, tá certo? Então, normalmente as partículas estão assim. Quando a gente passa aquele ímã, né, friccionando, lembra que eu falei, sempre na mesma direção. Quando a gente faz isso, gente, o que é que acontece? As partículas daquela agulha, elas vão se organizar ali, vão se rearranjar. Agora, olha como tá, tudo bonitinho, tudo arrumadinho agora. Não estão aí as peças todas organizadas? Pois é desse jeito que as partículas da agulha vão ficar. Por isso que ela fica imantada, tá certo? Ou seja, fica com essa capacidade temporária aí de magnetização, tá certo? Tudo certinho aí, professora Isabel? Tudo, Carol. Acho que esse tema tanto de ímã como de polos está atraindo os alunos a ficarem apenas atentos. Eles não estão questionando ainda, mas fiquem à vontade, pessoal. Façam perguntas, façam comparações, como de vez em quando eu apresento aqui uma comparação, né? E para falar em comparação, Carol, né, eu acho que alguns devem estar assim. Eu já vi falar de polos, né? A questão aí do planeta, o polo norte e o polo sul. Mas eu vou só falar isso agora. Vamos ver se no decorrer da aula a gente tem alguma coisa para falar. Então fiquem atentos. E se já tem curiosidade a respeito do polo norte e do polo sul do planeta Terra e ver o que é que isso tem a ver com o campo magnético, vai formulando as perguntas. A professora Isabel tá espertinha, viu, gente? Ela tá muito espertinha, ela tá ligada no que tá acontecendo aqui, viu? E você, tá ligado também? Pois é. Então, olha só, espia aí essa história. A professora Isabel falou do planeta Terra, né? E do campo magnético e tal. E a gente vai falar sobre isso agora, né? Essa questão aí de polo, de campo, né? Primeiro, vou falar para vocês o que é o campo magnético, né? Então, dá uma olhadinha aí nessa figura, nesse ímã, né? A gente tá vendo um ímã aí. E essas coisinhas aí que parecem uma sujeirinha, né? Mas não, isso é limalha de ferro, viu, gente? Para mostrar para vocês o que é o campo magnético, como ele pode ser representado aí pra gente. A gente vai visualizar esse campo, né? Agora, observando aí essa figura, observando como estão dispostas as limalhas, olha aí. E o que é campo magnético, prof? Esse espaço aí, onde se manifestam os efeitos magnéticos produzidos por um ímã. Então, você está vendo onde é que está se movimentando aí, né? Como foi que esse ímã puxou essa limalha, né? E esse espaço aí, onde ocorreu toda essa manifestação aí do magnetismo, que é o campo magnético, tá certo? Então, seguindo aqui, o campo magnético terrestre. Gente, a Terra, ela age como esse ímã gigante, né? Ela é um ímã enorme que está aí, ó, no universo, né? Então, estamos aí no universo, dentro da Terra, e a Terra agindo como esse ímã gigante. Ela apresenta o próprio campo magnético, né? E os polos magnéticos estão próximos dos polos geográficos. Oxe, professora, e polo magnético e polo geográfico não é a mesma coisa, não? Não tem o negócio de sul e norte, né, nos dois? Pois é, gente, tem a questão do polo norte e polo sul, todo mundo sabe, né, são os polos geográficos, e tem também o polo magnético norte e polo magnético sul. Mas é um pouquinho diferente aí, tá certo? Então, vamos ver. Joga aí, por favor, David, na tela para eles verem mais perto. Olha só. O norte magnético de um ímã, gente, ele vai apontar para o norte geográfico da Terra, né? Então, como é que a gente sabe disso? Quando a gente vai usar uma bússola, né? A bússola, vocês já viram alguma vez a bússola? Eu vou mostrar para vocês aqui uma bússola já já. Mas vê só, a bússola a gente sabe que ela tem um ímãzinho
né, lá na agulha. E aí, quando a gente deixa aquela bússola livrezinha ali, né, a agulhinha tá livre, ela vai procurar o quê? O norte geográfico, né? E a gente vai saber qual é a direção norte, né? Então, eu quero ir para o norte, é só eu seguir aqui a bula, ó, a bússola, né? Vou seguir nessa bússola. Então, preste atenção nisso aí. O norte magnético do ímã, aquele ímãzinho que está ali na agulha, ele vai apontar para o nosso norte geográfico, tá certo? Aí a gente sabe o seguinte: professora, você disse que polos diferentes se atraem. E você está dizendo que o norte magnético do ímã vai apontar para o norte geográfico. Pois é, gente, mas aí eu estou falando de dois nortes diferentes, viu? Magnético e o geográfico. Olha só, o geográfico a gente sabe, né? O norte em cima, sul embaixo. Mas o magnético não é assim não, viu, gente? O norte magnético do ímã, ele está apontando para onde? Para o sul magnético. Então joga aí, por favor, dedinho de novo. Vocês estão vendo que eu coloquei o planetinha Terra aí, né? E aí na frente tem o quê? Mostrando esse ímã aí, né? O sul tá para cima, vocês estão vendo, tem um S em cima e o norte para baixo. Então, ó, o norte magnético e o norte geográfico, eles estão em posições contrárias, tá certo? Esses polos magnéticos da Terra, eles vão mudando, mas muito pouco ao longo do tempo, mas vai chegar um momento que eles vão se inverter. E aí vai cruzar, né? Realmente vai ficar o norte magnético com o norte geográfico. Não é interessante isso, prof? E às vezes, Carol, eu percebo, estava dando uma olhadinha aqui, ver se alguém estava fazendo perguntas, porque às vezes a gente confunde, Carol, porque se a gente não prestar atenção, né, em todo esse movimento, que a gente olha aí, ó, veja essa imagem, a gente olha como se fosse algo bem circular, né? Mas a gente está vendo que é em todos os aí, sentidos, olha só, em todas as direções. Tá mostrando aí, tá vendo o campo magnético, né, da Terra, olha só. Legal, né? Pode continuar, professora, pode continuar falando. Não, é o que a gente pensa só na questão, mas a gente tem que lembrar, né, que o formato da Terra, né, que a gente vai ter que ver que não é tão circular como a gente pensa. Então, como é que todas essas ondas magnéticas fazem esse movimento, né? É algo fantástico, gente. Eu acho que o magnetismo é algo que eu vou dar a vocês como desafio. Dá uma olhada, estuda, né? Assiste alguns vídeos para vocês verem que coisa fantástica. Quanto mais eu olho, mais eu descubro coisas novas, Carol. E assim, não se tem certeza absoluta, mas imagina-se que esse campo magnético aí também da Terra, ele seja originado por conta da movimentação do núcleo terrestre, né, professora? Que tem ali níquel, né, na sua composição e ferro, né? Então, por conta desse movimento aí do núcleo da Terra, né, esse magnetismo é criado, tá certo? Então, até agora, né, é o que a gente acha. Diga lá, professora. O que eu ia colocar ainda é que, assim, como a professora Carol apresenta, né, é o que a gente imagina, é o que os estudos mostram. Então, se a gente fala de ímã, a gente está falando de metal. Se a gente está falando de metal, a gente vai ter que revisitar, pessoal, a composição das camadas da Terra. Coisas que vocês já estudaram em anos anteriores e que hoje, nesse assunto, ele é super valorizado. Por isso que a aprendizagem é algo contínuo e que, às vezes, a gente precisa revisitar temas anteriores, né? E como eu já vou me despedindo aqui de vocês, a minha dica é: arruma um tempinho nas férias, rever as nossas aulas, mata a saudade com a gente, mas também, principalmente, revisita esses conteúdos que são interessantes. E o meu tchau, tchau de hoje é falando um pouquinho de Natal, né? Que o menino Jesus, o príncipe da paz, traga paz para todas as nossas famílias. É isso que eu estou desejando a vocês e aguardamos vocês na aula de amanhã, viu, gente? Ainda tem amanhã. É verdade, né, professora Isabel? E olha só, gente, só para a gente ir se despedindo aí, ó, a bússola funcionando aí, né? Essa agulha magnética, ou seja, essa agulha tem o que, gente? Um ímã aí na pontinha, né? Orientando sempre na mesma direção, a direção norte ali, ó. Que bacana, fundamental para a navegação. Vou ficando por aqui, queridos. Olhe, assistam a próxima aula, a gente vai aguardar vocês, tá certo? Então, até mais, gente. Tchau, tchau.